as sombras. Judas triste e solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a dor e o remorso para crer. No meio da noite escura, escuta a voz da brandura, meu filho, por que chora? Acaso não sabe, senhora, sou eu, santo traidor, aquele que com um beijo entregou nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe, me faça oração. Meu filho, sei que sofre, sei também que te preocupa, com remorso que escuta. Venho apenas falar-te, confia em Deus que é teu Pai. O Pai jamais condena, o Filho a eterna pena. Veio como toda mãe resgatar um filho amado, sofre então com paciência, não estás desamparado. Quem és tu que assim me fala? Sabes tão pouco de mim, é bendita e radiante. Não sabes presença divina, o meu fardo, minha sina, aquele homem que eu me devia. Eu conheço a tua história, vim aqui pra te dizer, fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus. Venho trazer-te o perdão, consolo e consolação. Levanta, aceita e confia, sua mãe e Jesus. Vem, dá-me tua mão, vamos recomeçar, sua mãe e Jesus. Sou Maria. Muito bonita, né? Muito bonito. Boa noite para quem chegou depois do boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Se a minha professora de teclado entrar, eu sou obrigada a tocar uma música, tá?
Se eu desmaiar aqui e sumir, o Gesiel vai assumir. Vamos outra aí, Max? Nosso palestrante já chegou lá. Está preparado? Estou aí. Eu estou só mandando o link para o pessoal lá do Gevan. Eu coloquei no grupo, né? É. Valtinho convidou os amigos dele. Ô, Max, Oi. Canta mais uma música pra gente, que faltam só 3 minutos. 3? Faltam 3 minutos só. Okay. Canta mais uma música para nós. Bora. Deixa eu ver aqui, peraí. É que o meu telefone tocou justamente agora, acredita? Uma pequenininha, né? De cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor, com que o mundo abandonou. Cada pedra do chão, construo o templo do coração. A cada dia que vai, a cada dia que vem, eu em minha casa do meu Pai. Cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor, o que o mundo abandonou. De cada pedra do chão, construo o templo do coração. A cada dia que vem, a cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Bem, meus amigos, hoje, mais uma vez, né, nós conseguimos reunir nossos amigos através da mídia. Nós arranjamos conseguimos essa ferramenta para a gente se encontrar e agradecemos muito a vocês de estar dispostos a continuar reunidos conosco. Essas terça-feiras, elas são muito importantes para nós, eu sei que todo mundo sente falta, então sejam bem-vindos, e até que a gente possa retornar às nossas reuniões, nós vamos estar por aqui, tá bom? E todo mundo convidado, e a gente chamou vários expositores bacana, né, do Gevan, de fora, para falar coisas diferentes para a gente. E hoje a gente tem aí o preferido do Gevan, que é o Cícero, e nós vamos começar fazendo uma leitura desse livro aqui, Amigo, do nosso amigo Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Lamento as legiões de criaturas que se fixam no materialismo, exigindo imediatas premiações do plano físico. A indiferença generalizada das cúpulas culturais do mundo ante as construções da fé, as tendências belicistas na maioria dos aliados do planeta que os inclinam para calamidades da guerra. A vulgarização dos excessos no abuso das drogas de misericórdia destinadas a socorrer aos doentes. Os milhares de crianças ao desamparo. O avanço da violência.
a multiplicação dos desastres, muito deles decorrentes da inadequação de vários setores da atividade humana, ainda em dificuldade para vivenciar o progresso tecnológico da atualidade. As extravagâncias em torno das ideias religiosas, os problemas da solidão individual e os processos obsessivos cada vez mais complexos. Então, parece que o Emmanuel, né, ditou isso para o Chico Xavier ontem. Então, bom para a gente refletir esse momento que nós estamos passando e não vamos achar ruim, não. É um momento maravilhoso para a gente poder fazer as nossas reflexões. E a tudo dai graças, que será o nosso tema de hoje. Eu vou pedir ao Job para fazer a prece inicial. Você faz para nós, Job? Ah, tá. Você faz, Fábio, para nós? Faço sim. Conseguiu aí, Job? Ah, ele está com problema lá. Pode falar. Pois bem. É muito, como a Jacira falou, essa é a segunda reunião que nós estamos fazendo online, né? Fazendo essa live, eu acho muito importante. Agora nós já estamos aí com quase 30 pessoas na live, né? Com muita alegria que a gente, né, recomeça, né, fazer algum trabalho, voltar a nos reunir, mesmo que seja de longe, né, mas transmitindo energia, né, para todos nós, transmitindo energia para a nossa casa e para aquelas pessoas que convivem conosco. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, aos espíritos que protegem a nossa casa, aos nossos lares, que possamos, Senhor, estarmos sempre vigilantes para esses momentos difíceis que estamos vivendo agora, mas que servem para abrir e passarmos por essas pedras no caminho e possamos evoluirmos mais e cada vez mais utilizando essas dificuldades, aprendendo e envolvendo todas aquelas pessoas que necessitam de amparo espiritual e amparo material. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Assim seja. Assim seja. Bem, meus amigos, nosso convidado de hoje é o Cícero. Como sempre, ele é muito elegante e aceita os nossos convites. E eu gostaria de pedir para todo mundo desligar o microfone para a gente poder ouvir melhor e não ter interferência de fora. Seja bem-vindo, meu amigo Cícero. Estamos aqui para te ouvir. Maravilha. Então, boa noite, né? Primeiro, agradecer aí o convite da casa, né, para a gente poder conversar um pouquinho. O Gevan, hoje eu fui abrindo aqui, eu fui vendo um monte de gente que eu conheci, depois eu nem sabia, agora que eu estou vendo que é todo mundo Gevan, né, Max? Eu e Max, a gente fez um tempinho bom aí na pandemia, um bate-papo todo domingo, e aí agora eu estou com mais dificuldade, porque domingo eu tenho tarefa lá do nosso centro também, e ela se arrasta por algumas horas, e aí estava desequilibrando os afazeres com o lar e com a família, aí eu tive que esperar essa tarefa do domingo, mas o Max está continuando. Eu vi que domingo estava com a Jacira, eu tenho acompanhado sempre que dá.
Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu estou gostando demais desse negócio de palestra pelo computador. No começo, eu desequilibrei muito, que tinha dia que eu ficava o dia inteiro fazendo palestra e achei bom demais de... Não posso mostrar para vocês como é que eu tô, né? Da blusa para baixo. Mas é bom demais, velho. Você está em casa, cada um está em casa, cada um vai conversar, interagir, fazer prece. Lá na nossa casa, logo que começou a pandemia, nós começamos a fazer um estudo do Evangelho pelo Meet. A gente já estava usando o Meet quando começou. E à medida que as reuniões foram acontecendo, a gente foi implementando coisas. Então, a gente já fez atendimento fraterno lá, a gente já teve reunião de ectoplasmia, já teve reunião de desobsessão, já fizemos um monte de coisa pelo Meet. Um dia que o mentor trouxe para a gente uma orientação espiritual pelo celular. Ele estava digitando pelo médium. Se vocês me perguntarem como é que chama isso, eu não sei, né? Porque não é psicografia nem psicofonia. Então, assim, está tendo várias oportunidades para a gente refletir como que a espiritualidade trabalha. Então, eu estou gostando muito dessa parte de poder falar, né? Outro dia eu fiz um culto no lar com uma amiga lá de Santa Catarina. Então, nunca imaginei que isso ia acontecer. A gente junto, eu na minha casa e ela nela, e a gente poder fazer um culto junto. Tanta distância assim. Então, tem muita coisa boa para a gente ir tirando dessa experiência. Eu tenho falado muito nas casas que a gente conversa, para quando a pandemia passar, né, que eu não tenho a mínima ideia quando vai ser, mas para desenvolver trabalhos desse nível, além do presencial, né, porque muitas pessoas têm dificuldade de sair por conta de doença, de locomoção, qualquer outra situação, outras moram em outras cidades. Então, eu tenho certeza que várias casas vão ter um estudo à distância e fazer outras atividades que agregam muito. Então, assim, eu estou participando de muitas oportunidades de falar do Evangelho pelo computador, e sempre que eu posso, para mim é bom demais, porque economiza tempo, você consegue alcançar pessoas que não teria condição muitas vezes de ir. Então, isso é um dos muitos aspectos que eu tenho visto que a pandemia está nos ensinando, tá? Hoje, nós vamos trabalhar a questão da gratidão, e eu vou passar uns slides, e a gente vai comentando. Eu não sei como é que vocês estão fazendo, Jacira. Se vocês quiserem conversar durante a apresentação, por mim não tem problema nenhum de interagir, de perguntando pelo chat ou abrindo o microfone. Mas tem casa que prefere esperar até o final. Então, é do jeito que vocês acharem melhor, tá? Por mim, tanto faz. Se vocês quiserem conversando durante ou no final, vocês acharem melhor, tá? Vamos esperar no final, se alguém quiser beleza. Te perguntar, tá bom? Tá, aí a gente conversa até que horas? Até 9h10. Tá, e aí eu deixo um tempinho para a gente conversar, para ter dúvida, para discordar, para a gente conversar, tá bom? Ok. Eu vou compartilhar minha tela para a gente passar um estudo e a gente vai conversando, tá bom? Então, eu vou passar aqui umas laminazinhas que a gente preparou. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês só me dão um retorno. Vocês estão vendo ela aí? Estão vendo, pessoal? Agora sim. Está aparecendo uma mão bonita aí que não é a minha, né? Tá vendo, Jaciro? Tô. Tranquilo, A né? importância da gratidão em nossas vidas. Maravilha. Então, nós vamos começar a partir desse slide, tá? Em tudo dai graças. Essa passagem de Paulo, ela está na primeira carta que Paulo escreve para os Tessalonicenses. Então, sempre que a gente vai trabalhar de gratidão à luz do Evangelho, a gente vai precisar trabalhar com Paulo, porque ele vai ter esse movimento da gratidão em muitas passagens dele,
mas essa com certeza é o que a gente mais fala quando vai falar de gratidão. Ele vai falar em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, né? Então, quando a gente trabalha essa questão da gratidão, eu sempre entendo que eu preciso contextualizar um pouco essa questão de Paulo, porque ele escreve uma carta para essa região, para esse povo. E quando a gente vai pensar quem é essas pessoas que estão recebendo essa carta de Paulo, a gente vai ver que essa região era dominada pelo Império Romano e que existia um grupo de pessoas que seguiam a doutrina de Jesus, mas que eram atacados pelo próprio povo judeu, que não aceitava essa doutrina de Jesus. Então, você tinha um domínio político que combatia muitas vezes com violência e com opressão, e você tinha um domínio religioso que muitas vezes era mais sangrento e mais violento do que o próprio Império Romano. Inclusive, quando Paulo ele era Saulo, ele liderava essa perseguição, né? Então, a gente está falando de um povo que era muito perseguido, um povo que sofria muito, e que muitas vezes desistia, que muitas vezes desanimava, que muitas vezes reclamava, que muitas vezes revoltava. Então, dentro desse processo de contextualizar, a gente começa a entender para quem Paulo está escrevendo essa carta para falar para esse povo, para em tudo eles darem graças. Então, aqui a gente começa a ter uma dificuldade de refletir, e a pergunta normalmente é a mesma. Como dar graça em tudo? Como que eu vou agradecer por coisas que eu entendo que são negativas, né? E aí a gente vai ter, nos romances de Emmanuel, entre eles Paulo e Estevão, que eu tenho comigo, dos romances que eu já li, e eu tenho dificuldade de acreditar que eu vou ler um livro nessa experiência física mais bonito que Paulo Estevão, mas o Emmanuel vai escrever, né, a série de 5 romances dele, em que várias vezes nós vamos poder ver essa imagem. Nós vamos ter cristãos que eles vão ser sacrificados vivos nas arenas, e é interessante como eles vão para o sacrifício. Emmanuel coloca isso. Eles vão dando graças. Eles vão louvando a Deus. Eles vão entoando hinos. Ou seja, eles sabem que eles estão indo para morrer. Eles sabem que eles estão indo ser sacrificados. E a postura deles diante da morte é de gratidão, é de louvor, é de alegria, é de fé. Então a pergunta é, há quase 2000 anos existiam pessoas que conseguiam render graças até no seu sacrifício de vida. E passado esse tempo, até hoje, a gente tem muitas experiências que a gente não consegue render graças nem naquilo que a gente já entende como bom, como positivo, como agradável. Então, essas reflexões são algumas das que nós vamos fazer hoje para cada um de nós. Então, quando nós trabalhamos essa questão da gratidão, passando esse contexto, a gente precisa perguntar o seguinte: embora existia nesse contexto de Paulo várias pessoas que reclamavam, nós temos hoje uma sociedade que ela também está muito nesse nível da revolta, da reclamação e do desânimo. A pergunta é, quantas vezes, diante de uma dor, de uma doença, de um sofrimento, de qualquer dificuldade, quantas vezes eu reclamar resolveu ou aliviou alguma dificuldade? Eu, na minha experiência, nenhuma vez que eu reclamo, melhora. Na verdade, eu percebo que cada vez que eu reclamo, a dificuldade tende a ficar um pouco maior. Então, a pergunta é, então por que a gente reclama? Por que a gente revolta? Por que a gente desiste? Né? Jesus trabalha no Evangelho
que ele fala que é por causa da nossa pouca fé. Porque se a gente, de fato, tivesse uma fé sólida, a gente edificaria nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Então, da gratidão, a gente precisa entender o outro lado. Então, reclamar não faz o sofrimento passar. Mas reclamar faz que, além da dificuldade que você está passando, vai ser gerado um novo acréscimo. Por quê? Porque aquela dor que você estava passando, ela só tinha um propósito, te despertar para a realidade espiritual. Como ela não foi capaz de te despertar, você vai precisar de um acréscimo de experiência, de convite, para que você possa ver se nessa vez você vai conseguir se despertar. Então, quando a gente está diante dessa dor, normalmente a gente vai ter a tendência de interpretar isso como ruim, como negativo, como algo desagradável. E aí é interessante que muitas vezes a gente vai fazer aquela pergunta, né? O que eu fiz para merecer isso? Muitas vezes a gente vai afirmar, eu não mereço estar passando por isso. E algumas vezes a gente vai questionar Deus assim, por que o Senhor está me punindo? O que eu fiz de tão desagradável para o Senhor a ponto do Senhor me dar essa experiência, né? Então, quando a gente trabalha esse movimento, a gente entra nessa questão do vitimismo, de eu achar que não é justo, que eu não dou conta, né? E esse é um processo que, enquanto a gente não se responsabilizar pelo que a gente está passando, dificilmente a gente muda e dificilmente o sofrimento passa. Então, quando a gente fala de dificuldade à luz do Espiritismo, a gente está falando de responsabilização. Tudo que cada um de nós está passando, nós merecemos, nós precisamos, mas nós também damos conta. Se Deus permitisse que eu carregasse um fardo que eu não conseguisse carregar, ele de fato seria injusto. E a gente sabe que ele não é. Então, todas as dificuldades que a gente passa, não é porque nós somos vítimas, mas é porque nós somos necessitados de passar pela experiência. E Deus confia que a gente pode aprender e passar, por isso que ele permite que elas cheguem para a gente. Então, quando a gente faz essas perguntas, muitas vezes ela mostra para a gente só a nossa imaturidade espiritual, né? Quando a gente está trabalhando de Deus, basicamente a gente está trabalhando de um ser perfeito. E no Evangelho de João vai estar escrito que Deus é amor. Então, um Deus perfeito, que a sua essência é amor, ele não pode nos punir, nos castigar como nós entendemos. Então, toda vez que a gente falar de punição de Deus, na verdade, a gente está falando assim, punição de Deus é a colheita do que eu plantei. Punição de Deus é do que eu fiz. Então, não tem nada de Deus, na verdade, entendeu? O que acontece? Quando eu faço algo contrário às leis de Deus, eu crio um movimento de ter que arcar com as consequências do que eu fiz. E esta lei me traz experiências de reparação. Então, como essa lei de Deus, ela é perfeita, porque ela é criada por Deus, que é perfeito, um dos atributos da perfeição é a justiça. Então, tudo que chega para a gente é para nos ajudar a crescer, a evoluir, né? E muitas vezes a gente não aceita, muitas vezes a gente não entende, e muitas vezes a gente fala que não quer, né? Então, é muito comum, quando as pessoas, a gente está falando sobre sofrimento, sobre doença, a gente está falando, as pessoas perguntam assim, por que o Espiritismo fala tanto de sofrimento? O espírita gosta de sofrer? O espírita gosta de sofrer? Não, quem gosta de sofrer tem um estado patológico que a gente chama de masoquista, né? Então, isso não depende de religião. Vai ter masoquista, ateu e de todas as religiões. Quando a gente trabalha de sofrimento à luz do Espiritismo, a gente não está falando que a gente busca sofrimento. Mas a gente está falando que a gente precisa aceitar o sofrimento que chega.
a gente precisa compreender o sofrimento que a gente está passando. Porque esse sofrimento, ele só está lá para nos ensinar, e não para nos punir. Mas, se eu vejo que esse sofrimento está lá para me punir, muitas vezes eu não estou disponível para aprender com ele. E adivinha o que acontece? Ele não passa. Ele vai intensificando. Nós trabalhamos que toda experiência que a gente passa é uma oportunidade mais amorosa de evoluir. A gente precisa entender que muitas vezes ela não vai ser um prazer imediato. Então eu gosto muito dessa ideia aqui. Quando você tem uma criança, que ela está lá fora no quintal brincando, e aí chega uma determinada hora que o pai ou a mãe fala para ela assim, meu filho, agora você já brincou muito, você vai lá pro seu quarto, para a sala, você vai agora fazer o dever de casa, você vai estudar, você vai fazer uma pesquisa. Na visão dessa criança, ela parar de brincar para ir fazer o dever não é prazeroso. Ela não gosta. Mas os pais, eles entendem que é necessário e importante. Então, a questão é que, muitas vezes, nós precisamos fazer não o que a gente gosta ou o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Em muitas oportunidades nossas, o sofrimento vai ser um movimento desse, de necessidade. Então, Deus também procede assim. Ele não está preocupado com nós, enquanto crianças, se a gente gosta ou não de parar de brincar. Ele está se ocupando com o que nós precisamos fazer para se desenvolver, para amadurecer, para melhorar, para resgatar dívidas, para desenvolver virtudes, para produzir os nossos talentos. Então, nesse processo, é muito importante a gente estar refletindo. Se normalmente a gente está reclamando para Deus, é porque a gente está achando que é injustiça o que a gente está passando, a gente está achando que a gente não dá conta, a gente está achando que Deus está nos punindo, e cada um pode fazer sua reflexão dentro disso. E aí, seguindo, percebe que a gente estava contextualizando a carta de Paulo, depois a gente está contextualizando como dar graça em tudo, falando de sofrimento, e aqui a gente vai trabalhar um pouquinho da ingratidão, porque a gente vai chegar na gratidão. Mas para que a gente chegue da gratidão, a gente precisa trazer esse caminho para mostrar para a gente que a gente tem muito mais familiaridade com a reclamação, com a não aceitação, com a ingratidão, do que com a gratidão. Os espíritos constantemente falam para a gente que a gente está muito mais próximo dos animais do que dos anjos, que a gente está muito mais desenvolvido os nossos vícios do que as nossas virtudes. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade de entender uma virtude, mas aí o que eu falo? É só você olhar o oposto dela, porque esse aí, normalmente, a gente é PhD nele. Então, a gente nem precisa falar muito de ingratidão hoje, por isso que é curtinho sobre ingratidão. Depois a gente trabalha mesmo a questão da gratidão. Mas ingratidão é uma qualidade de quem não reconhece o bem que não foi oferecido, nem a ajuda que foi concedida. Então, ingratidão a gente está careca de saber o que é, né? Agora, o maior problema é sentir a ingratidão dos outros, porque esse movimento nós também somos expert. Nós reclamarmos de algo que a gente fez e as pessoas foram ingratas, a gente é PhD. A gente faz isso muito facilmente. Se a gente não tiver vigilante, a gente faz isso várias vezes. Então, quando a gente fala de ingratidão, muitas vezes as pessoas já associam com algo que eles fizeram e receberam uma resposta ingrata das pessoas. Mas quando a gente está trabalhando de ingratidão aqui, o maior problema é quando eu sou ingrato ao bem que me foi oferecido ou à ajuda que me foi concedida. Porque quando eu faço o bem e a outra pessoa é ingrata, eu fiz a minha parte. Mas se ela não fez a dela, é uma questão dela, é uma dificuldade dela, é um débito dela. Se eu aceito esse processo, eu não tenho nada para expiar, eu não tenho nada para resgatar. Eu fiz o bem e a pessoa retribuiu o bem com ingratidão, é a dificuldade dela. Mas normalmente o que a gente faz? A gente faz o bem,
Aí a pessoa devolve para a gente com ingratidão, e aí normalmente a gente reclama da outra pessoa, ou julga a outra pessoa, ou se acha melhor que a outra pessoa. Ou seja, a gente até começa fazendo bem, mas depois se iguala a pessoa, e acha que é vantagem. Então, a questão é, quando os outros me fazem algo, é meu dever ser grato. E muitas vezes a gente acha que a gente tem o direito de ser ingrato. Toda vez que eu sou ingrato, eu estou escravizado nessa situação que eu vou ter que reparar. Então, é uma situação que a gente começa a perceber que não é muito inteligente da nossa parte a ingratidão. E é isso que a gente precisa trabalhar. Quantas vezes a gente tem recebido coisas para a gente render graças e a gente nem reconhece, a gente não valoriza e muitas vezes a gente reclama, né? Então, depois dessa breve introdução, a gente agora entra na questão da gratidão mesmo, né? Quando nós trabalhamos essa questão da gratidão, a gente está falando de um processo de reconhecer um benefício. É um processo de agradecer por algo que chegou a gente. Isso é dicionário que trabalha. Mas quando a gente começa a trabalhar gratidão com o evangelho, a gente começa a ver que é um pouco mais profundo que isso. Então, quando a gente fala de gratidão à luz do evangelho, a gente está falando que é um processo de estado de graça, que é um processo de sentir um reconhecimento profundo e sincero. Então, é uma coisa que vem de dentro, é uma coisa da alma, é uma coisa que a gente sente. Não é algo mental, algo que a gente aparenta. Ou a gente sente, ou a gente não sente. E muitas vezes a gente acha que falar obrigado é sentir gratidão. E a gente vai ver que não é, né? Então, eu gosto muito da psicologia positiva, gosto muito de meditação, gosto muito de neurociência, gosto muito de constelação familiar, e todas essas ferramentas, elas trabalham muito a questão da gratidão, e ao longo dos anos está tendo muito estudo sobre gratidão. E nesses estudos a gente vai vendo os benefícios que a gratidão traz para a gente na nossa vida diária, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde física, mas à luz do espiritismo a gente sabe também... Oi? Volta com a sua apresentação, por favor, eu acho que teve um problema. Me fala se está aí. Está aí? Ainda não. Deixa eu ver. Eu vou interromper e faço de novo. Vocês estavam acompanhando até aqui onde? Qual imagem? Eu ouvi normal. Vocês estão vendo normal? Eu estou vendo normal. Então... Me fala aí, pessoal, para a gente saber. A última imagem... Eu não estou vendo, não. Foi da moça com... Eu também ouvi normal. Agora estou vendo normal. Agora voltou. Mas estava sem imagem de PowerPoint dele. Agora já voltou. Voltou. Tranquilo? Tranquilo, voltou. Então vamos voltar para essa moça bonita. Então, um desses benefícios, está tranquilo, gente? Pode seguir? Pode. Vamos lá. Então, dentro desses objetivos, desses benefícios, a gente vai ter coisas também que a doutrina espírita vai trazer. Mas esses estudos científicos, eles ainda vão ter uma dificuldade, né, que a gente consegue perceber. Por quê? Porque esses estudos, eles vão medir relacionamento humano, benefício físico, e, de fato, medir as questões do espírito é algo ainda que a gente está longe da ciência física, né, da ciência material, conseguir esse processo ainda, embora vai chegar uma hora que as duas vão estar de mão dada. Então, ela vai fortalecer os laços afetivos, a questão da gratidão. Nesse processo, a gente vai conseguir desenvolver empatia e compaixão, que são processos extremamente necessários nos tempos que a gente vive, né? A gente vive uma fase que é muita indiferença, muitas vezes a gente não está enxergando o outro,
ou a sua necessidade, ou a sua dor. Em termos de bem-estar, ela vai promover tranquilidade e relaxamento, vai diminuir o estresse, ela vai desenvolver e melhorar a qualidade do sono, ela aumenta a nossa proteção, o nosso sistema imunológico, e ela dá para a gente uma sensação de bem-estar. São situações que, só essas que a gente fala, a gente já fala assim, eu quero essas coisas, né? Pois é, só que isso você não compra na farmácia, e você precisa exercitar todo dia, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a disciplina antecede a espontaneidade. Para que algo seja natural na nossa vida, é importante que a gente tenha disciplina, comprometimento, estímulo constante, né? Então, quando a gente está falando de gratidão, é um processo de sentimento, mas, sobretudo, é de comportamento. É de como a gente está vendo a vida. É de como a gente está, qual está a nossa postura diante dos desafios que estão chegando para a nossa vida. Toda vez que eu reclamo, já fica bem claro para a gente que a gente não está numa postura de gratidão. Toda vez que eu critico, que eu julgo, que eu aponto o dedo, que eu revolto, que eu desisto, eu estou na postura bem clara que eu não estou sendo grato, vivenciando gratidão. Então, eu gosto de pensar a gratidão num processo de evolução, em degraus de aprendizado. O primeiro degrau, e que muitas vezes a gente fica nele, é falar de gratidão, mas não vivenciar gratidão. Quando a gente usa Facebook, Instagram, é muito comum a gente ver isso aqui, né? Hashtag gratidão. Eu uso muito essa mãozinha, por exemplo. E tem problema? Não. Mas se você vive só nesse nível de gratidão, ainda é algo muito pouco diante da vida. Então, mas não sentir e não vivenciar gratidão não resolve a questão, né? A gente precisa entender que esse processo é um processo de crescimento. E aí, a gente chega numa outra etapa, que é um processo que a gente pode chamar de gratidão passiva, porque vai ser consequência, vai ser efeito de algo que foi impactante na minha vida. Então, é um momento intenso, é um momento pontual, há grande intensidade emocional nesse processo, mas você vai ser grato dessa forma poucas vezes. Então, assim, quando tem o nascimento de um filho ou de um neto, quando tem seu casamento, quando tem sua promoção no trabalho, quando você passa no vestibular, quando você forma, quando acontece algo de grande intensidade emocional positiva na sua vida, muitas vezes a gente consegue sentir de fato essa gratidão. E a maioria de nós vai vivenciar a gratidão nesses pequenos episódios ao longo da vida. Então, imagina que a gente viva 100 anos, quantos episódios de grande intensidade emocional dessa forma a gente vai viver? Então, se você depender desses episódios para vivenciar a gratidão, combina comigo que você vivenciou muito pouco a gratidão. E a maioria de nós vai estar nesse estágio. Por isso que é muito importante quando a gente fala de gratidão, é esse processo da gratidão ativa. É um processo que eu vou exercitar, sentir gratidão. Eu vou dedicar, eu vou investir tempo e energia para esses exercícios. Então, eu vou ter um esforço contínuo dentro desse processo. Então, aqui é o convite para a gente. É quando eu emprego esforço para sentir gratidão. É quando eu vejo isso como um exercício. Como eu começo a ter disciplina, a começar a achar atividades que me estimulam nesse processo, né? E aqui eu trago um exercício dos muitos que tem, que é da psicologia positiva, que cada pessoa vai dar um nome, 3 bênçãos diárias, mas tem um monte de nome
Eu gosto de pensar nesse exercício como 3 bênçãos diárias. Então, o exercício, basicamente, ele é simples. Qual que é a ideia? Todo dia, no final do dia, eu vou pegar um caderno, um diário, uma folha, e vou escrever 3 situações que tiveram no meu dia pelas quais eu preciso ser grato. Então, eu exercito lembrar do meu dia onde teve 3 situações que elas foram motivos de bênçãos, que elas são motivos de eu render graças à vida pela oportunidade dessas situações. É interessante a gente perceber que não é muito legal gravar ou colocar no telefone. Vários estudos mostram para a gente que escrever no papel ajuda a gente a clarear as ideias. Porque o exercício não é só isso. Porque aí, quando eu escrevo essas experiências do dia, ao lado delas, eu preciso saber, e aí eu vou justificar por que eu sou grato pelo que aconteceu. E de justificar por que eu sinto gratidão, que eu começo a colorir minha vida. Eu começo a ampliar o que está acontecendo. Eu começo a não olhar que o copo está meio vazio, mas que ele está cheio, meio cheio. Então, eu começo a valorizar o que está de positivo, o que está de bênção. Porque muitas vezes a gente está focado no negativo, na reclamação. E aí a gente fica com a vida cinza mesmo. Porque é onde a gente está focando. Então, esse exercício de gratidão, ele começa a nos estimular para a gente ver as coisas positivas, para valorizar esses processos. Tá bom? Nós vamos entrar agora em níveis de gratidão. Esses níveis de gratidão, tem um psicólogo que ele é espírita, ele chama Marlon Reikdal. Ele tem uma palestra no YouTube que chama 3 níveis de gratidão. É muito boa essa palestra dele. Ele tem várias outras, mas eu acho que essa palestra dele é muito boa. Alguém falou alguma coisa aí? Podemos seguir? Então, vamos seguir. Então, nessa palestra, ele fala de 3 níveis de gratidão. A gente vai trabalhar um pouquinho do que ele fala nessa palestra. Ele fala que o primeiro nível de gratidão é ser grato pelo bem que chega a gente. Ou seja, é aprender a agradecer pelo bem que a gente reconhece que chega na nossa vida. Então, dentro disso, quantas coisas a gente tem para agradecer? Dá para contar? Não, não dá. Se você contar e achar que o número chegou num nível que não tem mais o que agradecer ou procurar para agradecer, a gente está no estado patológico. Porque normalmente a gente não valoriza as coisas que chegam na nossa vida. E por isso a gente não sente gratidão. Então a gente percebe que a dificuldade de valorizar as bênçãos que a gente tem é um grande problema. Tem uma passagem do Evangelho que eu gosto muito, que é dos 10 leprosos. Jesus fala com eles: vai de encontro aos religiosos que vocês vão ser curados no caminho. E aí eles vão, né? Porque os leprosos não podiam ficar vivendo nas cidades, né? Entrar. E aí Jesus fala que eles seriam curados e eles poderiam se apresentar aos sacerdotes para mostrar que eles foram curados na sociedade. Então, e no caminho, eles são curados e dos 10, um volta para agradecer Jesus. E aí Jesus fala: uai, as outras pessoas não foram curadas, não? E eles falam: foram. Mas só eu voltei para agradecer. Então, quantas vezes na nossa vida a gente está recebendo bênçãos e graças que a gente não valoriza, que a gente não reconhece, que a gente não agradece? No livro Fonte Viva do Emmanuel, tem um parágrafo que ele fala que eu acho muito bonito. Ele fala assim, que a gente precisa aprender a agradecer as dádivas que o Senhor dá para a gente todo dia. Porque tem muita gente esperando lances espetaculares da boa sorte do mundo para exprimir gratidão ao céu. Isso aqui vai muito dentro daquilo que a gente estava trabalhando, daqueles momentos de impacto, de grande intensidade emocional, né?
Se você depender só desses momentos para de fato render graça a Deus, seu coração vai ficar muito pequeno. Então a gente precisa exercitar, desenvolver o hábito de agradecer as dádivas que Deus dá para a gente a cada dia, e elas são inúmeras. Porque muitas vezes a gente está achando que a gente tem que agradecer só aquelas coisas grandiosas, né? E a passagem do Evangelho é claro, né? Aquele que é fiel no pouco pode ser fiel no muito. Mas aquele que não consegue valorizar as coisas simples, aquele que não consegue agradecer as coisas básicas, como que ele vai ter o processo de conseguir ficar nas coisas altas, nas coisas grandiosas, né? Se a gente não está dando conta de fazer as nossas pequenas tarefas, como que a gente acha que vai dar conta das gigantes? Então, é mais um motivo para a gente refletir, né? Então, nesse primeiro nível, é ser grato pelo bem que a gente reconhece que nos chega. No segundo nível, é ser grato pelo mal que não chega. E aqui, a gente precisa entender o negócio. Se você acha que está ruim, sabe que sempre pode piorar. Então, ser grato pelo mal que não chega é agradecer a Deus pelas situações que normalmente a gente nem tem consciência de que aconteceu. Então, quando a gente fala que Deus é amor, quando a gente está sofrendo, vai sempre existir a misericórdia de Deus que vai aliviar muito o que nós precisamos passar. Então, muitas vezes as pessoas me falam assim, cada um passa o que merece. Não. Se a gente de fato passasse o que a gente merecesse, a gente estava lascado. O nosso merecimento, ao lado dele, sempre anda a misericórdia de Deus. Por isso que o amor cobre a multidão de pecados. Por isso que a gente tem, pelo caminho do amor, resgatar os nossos débitos. Porque entra a misericórdia. Então, eu gosto muito de uma história que a espiritualidade trouxe, que existia um homem, há muito tempo atrás, que ele foi responsável pela morte de milhares de pessoas. E que ele demorou muito para ser resgatado, e o que mais prejudicava ele era a culpa. Porque na crença dele, ele ia precisar morrer cada uma daquelas mortes. Então, como ele tinha matado milhares de pessoas, na crença dele, ele ia ter que ter milhares de reencarnações, e em todas elas ser assassinado. Isso é merecimento, né? E só que entra a questão da misericórdia. Então, esse espírito foi trabalhado, ele se preparou no plano espiritual, e ele estudou muitos anos no plano espiritual, para quando ele reencarnasse, ele ser um cientista pesquisador. E quando ele reencarna, ele dedica, ele estuda, e ele cria uma vacina, né? Claro que é a espiritualidade que traz o processo, mas ele, na parte material, ele descobre a vacina. E essa vacina salvou milhões de pessoas. A pergunta é, quantas vezes ele teve que ser assassinado para resgatar seu débito? Nenhuma. Pelo merecimento, pela sua dedicação, mas principalmente pela misericórdia de Deus, que faz com que, através do amor, a gente possa cobrir a multidão dos nossos pecados. Então, dentro desse processo de livramento, a gente precisa perceber que a gente precisa aprender a ser grato por aquilo que não nos chega, que a maioria deles a gente nem tem consciência. No começo eu estava falando com vocês que a gente faz atendimento para depressão, e um desses dias lá teve um caso muito curioso, que é de um amigo. A gente estava atendendo esse amigo. E aí, o mentor falou, ele deu carona para uma pessoa, e essa pessoa estava com uma faca, e quando ele deixou essa pessoa no local, ela pegou essa faca e matou uma pessoa. E a vontade desse indivíduo que estava com a faca era matar esse meu amigo que estava dirigindo. Só que aí a espiritualidade amiga, ela pôde fazer uma intercessão em benefício desse amigo, porque não estava no projeto dele ter que passar por essa experiência. Então, eles puderam auxiliar para que ele não tivesse esse desencarne precoce. Como é que chama isso? Livramento. E a maioria das vezes a gente passa por ele e a gente nem tem consciência.
Mas o que a gente precisa entender? Tudo que a gente passa, a gente agradece, porque a gente não sabe o que poderia ter acontecido, né? E é também mais um motivo para a gente refletir nesse processo. E aí a gente chega no terceiro nível. O terceiro nível é um movimento que, de fato, quem consegue vivenciá-lo, denota evolução espiritual. Porque é sentir gratidão pelo mal que nos chega. E aqui é importante a gente entender isso. Quando a gente está diante de uma experiência dolorosa, a gente precisa sempre se perguntar: o que eu tenho que aprender nessa experiência para que ela não precisa se repetir? Por quê? Porque se eu estiver passando por algo e eu não aprender naquela experiência, adivinha? Ela vai precisar se repetir, mas com acréscimo de dificuldade, porque a dificuldade que eu passei daquela não foi suficiente para me despertar. Então precisa de um acréscimo de dificuldade. Então, diante das dificuldades, diante do mal que a gente acredita que nos chega, como que a gente tem olhado para essas experiências? Com vitimismo, com revolta, com lamentação, ou com compreensão, com aceitação, com acolhimento, com gratidão? Isso determina muito como nós vamos encarar a situação, como a gente vai vivenciar aquela experiência. Porque a pergunta é: como render graças naquilo que a minha limitação espiritual interpreta como ruim, como negativo? Como que eu vou agradecer pelo mal que eu entendo que eu estou passando? E aí quem responde isso para a gente? Vai ser o Paulo. Uma carta para os Tessalonicenses. Mais abaixo do que em tudo dai graças, vai falar assim: examinai tudo, retende o bem. Paulo fala, gente, abstendo-se de toda aparência do mal. Então ele vai falar como que a gente rende graça naquilo que a minha limitação espiritual interpreta como ruim. Você examina tudo, guarda para o seu bem. Não é isso que a gente trabalha no Espiritismo? O mal não merece comentário em tempo algum. Falar do mal é dar poder ao mal. Então você examina tudo, mas você guarda o bem, você retende o bem. O mal você deixa passar. Mas saiba que o mal é aparência. Então olha só, o bem é realidade, o mal é transitório. Jesus fala isso, só que às vezes a gente esquece. Ele fala que o homem é muito mais ignorante do que perverso. Então, ignorante é não ter conhecimento. Então, à medida que a gente evolui, a gente vai compreendendo melhor a realidade da vida. À medida que a gente compreende melhor a realidade da vida, a gente consegue fazer essa distinção melhor do que nos aproxima ou nos afasta de Deus. Lá no Livro dos Espíritos, não é isso a pergunta? O que é a lei de Deus? É a lei que fala para a gente o que a gente deve ou não deve fazer. Então, à medida que a gente evolui, a gente começa a perceber que a gente tem situações para aprender. E aí a gente já sabe que tem situações que eu não devo fazer e tem situações que eu devo fazer. Paulo trabalhou isso. Ele falava assim: o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço, né? Depois ele evolui, passa de fase, e no final ele fala: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, né? Mostrando que ele passou pelas etapas de evolução e chegou nesse processo de fazer não mais o que ele quer, mas o que Jesus espera que ele faça. E isso acaba o conflito. Então, quando você faz só o que você precisa fazer, você não fica mais em conflito, você só faz o que precisa. Aquilo que não precisa, você não precisa sofrer porque você não faz, né? Então, quando a gente trabalha esses processos, é importante da gente ir lidando como que a gente vê as experiências. Ao longo dos anos, a gente tem atendido bastante pessoas, né, no centro. E várias vezes a gente atendeu pessoas que, por exemplo, estavam com doença de câncer, né, estavam com enfermidade.
E várias vezes eu escutei as pessoas falando assim, depois que eu adoeci, eu acordei para a vida. Depois que o câncer chegou na minha vida, que eu fui mudar. Depois que eu fiquei doente, foi que eu fiz as mudanças que eu precisava para ser uma pessoa melhor. Então, na hora que você conseguir render graças, muito difícil. Porque na hora dessa experiência, dificilmente você tem serenidade. Agora, aquela pessoa que consegue fazer isso, ela já mostra que ela tem um alto nível de evolução espiritual e moral. Então, quando a gente pega, por exemplo, o câncer é uma experiência muito bonita da gente trabalhar esse terceiro nível. Aprender a dar graças no mal que te chega. Porque, na verdade, não é um mal, é uma aparência do mal. Porque quando a enfermidade passa, normalmente sua fé está mais fortalecida, normalmente você está uma pessoa melhor, normalmente você cuida melhor da sua saúde, suas relações afetivas são melhores, ou seja, você teve uma experiência de dor que te gera aprendizado, esse sofrimento passa e você sai dessa experiência melhor do que quando você começou. Isso é o quê? Isso é uma bênção, mas a gente vê como um mal. E aí muitas vezes a gente não aceita, a gente reclama, a gente se revolta. A gente aprende com ele? Não. Ele passa? Não. Muitas vezes ele pode até passar, e depois ele volta de forma mais agressiva ainda. É o que a gente costuma ver com as pessoas que se revoltam com a doença, que não aceita a doença, que não muda, que não estão disponíveis para aprender com ela. E aí, de fato, elas não passam, né? Então, uma das experiências que a gente pode trabalhar em tudo dar graças nesse nível do mal é essa. Qual outra que a gente pode trabalhar? O que a gente está passando na pandemia. Quantos desafios a gente está tendo? Um monte. Mas quantas coisas boas a gente está tendo? Um monte. A pergunta que a gente tem que cada um fazer para si é, eu estou olhando para onde? Para o copo vazio ou para o copo cheio? Eu estou olhando para onde? Para onde que tem força ou aonde me tira a força? O que eu estou fazendo? Reclamando ou agradecendo? O que eu estou fazendo? Aprendendo ou perdendo oportunidade? O que eu estou fazendo? Esperando a situação passar ou fazendo aquilo que eu posso fazer para eu aprender e crescer nessa experiência? Então, esse Covid, ele é um mal aparente. Por quê? O convite dele é que quando ele passe, como o processo é mundial, né, pandemia, é um aprendizado coletivo. Quando ele passa, é para que a população tende a estar melhor do que quando ele começou. Melhor no sentido de olhar mais para dentro de si, para trabalhar as dificuldades que tem, melhorar as relações afetivas, estudar mais, dedicar mais para onde estão seus talentos e não os seus desejos, começar a ver mais as pessoas, auxiliar as necessidades das pessoas, parar de julgar as pessoas e cuidar das suas dificuldades, ou seja, através desse convite do coronavírus, né? Então, quando a gente fala de gratidão, a gente está falando basicamente que é uma atitude de como a gente está vendo, mas sobretudo de como a gente está experienciando esses desafios da vida. Então, a gratidão, ela tem de ser uma forma de ver a vida. A gente precisa fazer esse ajuste da lente que a gente enxerga com as experiências que a gente está passando. Porque quando eu acho que o que eu estou passando é ruim, qual que é a ideia? Que tem que passar rápido. O problema é, se você não aprender com essa experiência, ele não passa. Então, a questão que a gente precisa se perguntar é, diante de algo que é um desafio na minha vida, eu estou disponível para aceitar, para aprender e para mudar aquilo que eu preciso para ele poder passar? Porque se eu não tiver, infelizmente, ele não passa. Na verdade, não é infelizmente, né? É porque se ele passasse sem gerar aprendizado, a gente também ia ficar mais acomodado do que a gente é, né? E aí também, o Emmanuel, ele tem uma mensagem no livro Pão Nosso, que ele fala assim, bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva.
A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste, suficiente luz, para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. Rendamos graças. Então, olha o que Emmanuel fala, é esse processo, tudo é bênção. O calor modifica, mas o frio conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. E ele fala, rogue a Deus que você tenha luz para identificar graça em tudo que você está passando. É a cegueira íntima que te faz tropeçar em obstáculo, onde na verdade é favor divino. Ou seja, você está reclamando de um desafio, de um obstáculo, que na verdade é um convite de Deus para o seu crescimento. Por quê? Cegueira íntima. A gente ainda está com dificuldade de ver as coisas de fato como elas são. Né? Então é esse convite para a gente. Como a gente está vendo a vida? Como a gente está disponível para aprender com as experiências? Porque muito do que a gente está passando não é o problema em si que é a questão, mas é como a gente está lidando com esses problemas, né? Por isso que Paulo vai dizer, em tudo dai graças. Porque naquela oportunidade que eu não rendo graças, eu não estou aprendendo. E aí eu perco a oportunidade. Né? Terminei aqui uns minutinhos antes para a gente poder conversar um pouquinho, né? E aí eu fico disponível aí, Jacira. O pessoal quiser discordar, concordar, perguntar, refletir, o que quiser, a gente aproveita esse tempinho para a gente poder interagir. O Rogério está discordando, olha. Vamos? Fico disponível aí para a gente poder... O que acontece? Eu acho que tem muitas crenças que a gente tem que a gente precisa trabalhar essas crenças, porque elas determinam muitas coisas na nossa vida. Porque a gente não sabe a força disso, né? Muitas vezes, uma crença de achar que Deus é punitivo, muitas vezes as pessoas me falam assim, eu sou temente a Deus. E eu escuto isso com certo espanto, porque ser temente a Deus quer dizer que você tem medo de Deus. Imagina que você tem que ter medo de um pai amoroso e perfeito, né? Porque você tem a ideia ainda de um Deus carrasco, de um Deus punitivo, de um Deus colérico, de um Deus que gosta mais de um filho do que de outro, que vai privilegiar um, né? Então, são crenças que a gente tem que a gente precisa trabalhar. E muito da gratidão entra nisso. Muitas vezes a gente tem crenças que, nas situações que eu entendo como mal, eu só tenho que reclamar. O problema é se você reclama do mal, ele não passa e costuma aumentar de intensidade, né? Então, por isso que eu falo, sempre que a gente vai trabalhar esses temas, eu gosto da gente ter um tempinho para a gente poder trocar figurinha, o pessoal não falar sozinho também, o pessoal colocar questões que precisar, que discordar, quiser que a gente converse, tá? O Rogério falou assim que não tem o que discordar, tem o que refletir. E é verdade. O convite é esse. O convite é a reflexão, né? Tem a Solange Bastos, aí ela está querendo falar. Pode falar, Solange? Não. Libera seu... sim, desculpa. Isso. Gente, uma alegria, estou assim, profundamente grata com esse estudo maravilhoso, viu, Cícero? E aí, obrigado. Eu gostaria de saber só a lição do Pão Nosso, para me estudar novamente, e falar o exemplo do milho da pipoca, né, que tem um texto também, e que fala que, às vezes, para virar milho, a gente tem que queimar no fundo da panela, né, para transformar. Sim. Uma brincadeira e uma gratidão enorme, viu, pelo estudo. Estou encantada com a profundidade do estudo e vale a pena a gente trabalhar a gratidão, né, no nosso coração. Muito obrigada. Nós precisamos muito. Obrigado, né, cada um que ficou com a gente esse tempinho. Solange, o capítulo 100, tá, do Pão Nosso. Tá, joia. Muito obrigada. E da outra lá, se você quiser também,
Fonte Viva? Do Fonte Viva, o capítulo 155. Tá bom, querido. Deus te abençoe. Muito obrigado, grupo. Viu? Obrigada. A nós. Nós te agradecemos e te convidamos para a próxima semana. Obrigada, gente. Muito obrigada. Essa questão da pipoca que a Solange fala é interessante, porque o Emmanuel vai falar isso, né? Ele vai falar que o nosso lar é um cadinho purificador, né? Que diante das altas temperaturas a gente vai se moldando, ou seja, não é agradável, mas é necessário, né? Esse aparar as arestas tende a ser com dificuldade, com esforço, e não é levinho, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados mesmo, porque esse processo de depuração, sublimar um vício e renúncia, sacrifício, dedicação. Então, são exercícios que, de fato, achar que você vai acordar um dia e o coração está cheio de gratidão em tudo, você vai ficar agradecendo, não funciona assim, né? É todo dia esforçando um pouquinho. E é um fogo purificador mesmo. E a pipoca é uma boa para isso. Só nós temos mais um minutinho. Alguém mais quer falar alguma coisa, perguntar para o Cícero? Eu só queria falar, só pontuar, né? Pode ser? Pode. A dificuldade que eu vejo da gratidão é que a gratidão está diretamente relacionada ao amor a si mesmo, ao perdão, ao amor ao próximo, que são as nossas grandes dificuldades, né, de nos mantermos no caminho de cristãos, de humanidade. Então, eu acho que a nossa maior dificuldade de manifestar o sentimento da gratidão ainda é a nossa limitação de amar, né? Nossa incapacidade de amar. E com isso a gente cobra do outro e vira um ciclo vicioso. Não consegue ser grato, né? E quando a gente ama, eu li um livro recentemente e fala um pouco de Francisco de Assis, porque ele era grato, né? Ele não tinha nada. Era grato pelas pedras, pela natureza, pela humanidade, por tudo. Então, é isso que eu acho que a gente deve refletir muito e insistir muito no amor. É só isso. Muito bom. Eu vou só aproveitar aqui, Jacira, a fala da Lilis, que o Adilson colocou aí no chat, que a situação de conforto não auxilia o nosso crescimento, porque acomoda. A dor é necessária nesse processo. E olha que interessante, né, Lilis? A Lilis falou assim, olha o Francisco de Assis, ele não tinha nada. Na verdade, Lilis, ele tinha tudo que ele precisava. Né? Porque a gente... né? Sim, a gente tem essa visão, assim, nossa, ele não tem nada material, como que ele conseguia? Porque exatamente ele já tinha o desapego das questões materiais a ponto de viver como necessário, né? E Jesus fala isso. O Filho do Homem não tinha uma pedra para recostar como travesseiro, né? O convite não é ser mendigo, o convite é não ter apego às questões materiais. E entra muito nesse processo. O que eu vejo que é muito importante quando a gente fala de gratidão, e eu concordo muito com a Lilis no que ela falou disso, tem um ponto fundamental. Eu vejo que a maioria de nós, a gente de fato não sabe o valor que a vida tem. Porque toda vez que a gente reclama, por exemplo, que a situação mais comum, a gente reclama muito dos nossos pais. A gente tem muita exigência com os nossos pais. Eu gosto de pensar que a vida é um diamante. E as nossas exigências são pepitas de ouro. E muitas vezes a gente quer convencer Deus que as pepitas de ouro valem mais que o diamante. Então, quando nossos pais nos dão a vida, eles vão estar sempre com crédito em relação a gente. Porque é o bem mais precioso que a gente precisa,
que a gente depende de 2 pessoas para estar aqui. E muitas vezes a gente reclama com os pais do que não teve, porque a gente ainda não consegue valorizar o que de mais importante teve, que foi a vida. Então, diante da ingratidão com os pais da vida, nós vamos projetar essa dificuldade em todas as outras relações, né? Quando a gente trabalha de gratidão, o tema seguinte que eu trabalho é a ingratidão filial, para depois a gente chegar num... De fato, são etapas. E é muito comum as pessoas que estão insatisfeitas com a vida, de fato, não sentir gratidão pela vida que receberam dos pais. E aí você só projeta essa frustração para as outras situações da vida. Então, diante do que eu tenho hoje, é um presente o que meu pai e minha mãe me deu, e qualquer coisa que faltou é muito pequeno diante do muito que ela me deu. Então, o que faltou é meu dever buscar e não exigir que eles tenham que fazer mais do que eles já fizeram. E muitas vezes a gente não consegue nem esse processo, e aí o resto vai dar ruim, né? Então, quando a gente fala de gratidão, a situação base é que a gente ainda tem muita exigência, que a gente reclama muito, porque a gente, de fato, ainda tem muita dificuldade de valorizar o que é a vida, o presente da vida. E aí, por isso, normalmente a gente sofre muito, né? Bem, nosso tempinho já está acabando. Cícero, mais uma vez, muito obrigada. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. A gratidão, ela, inclusive, foi estudada em algumas universidades, e a pessoa que é grata, ela adoece menos, ela morre com menos dor, porque morrer todo mundo vai, né? Então, ela morre com menos sofrimento. Se ela tiver que curar, ela se recupera mais rápido. Então, o Max, ele não está aqui. Eu vou ter, assim... Alguém poderia falar cara de pau, né? Mas, como eu estou em treinamento, eu vou tentar tocar uma música aqui e depois eu vou pedir ao Rogério para fazer a prece final, uma prece passe. Aquela prece, e a gente vai sentir tomando um passe. Tá bom? Ô, Jaque. Oi. Sou eu, Ana Angélica. Eu só quero, mais uma vez, agradecer muito. Essa palestra hoje caiu como uma luva para mim. Está sendo um bálsamo. Então, olha, obrigada. Eu estou encantada. Muito obrigada, Cícero. Muito obrigada, Jaque. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui presentes. Porque a cada reunião eu aprendo mais, eu estou me controlando mais, eu estou me tornando, conseguindo, aos pouquinhos, me enxergar de uma maneira melhor do que eu estava um tempo atrás. Então, eu sou muito grata a todos que me aceitaram, que me aceitam. Muito grata ao Cícero. E a vocês. Obrigada por tudo. Obrigada pelo seu depoimento, porque todos nós aqui, a cada estudo que é feito, a gente melhora um pouco. Quem fala, né, Cícero, se torna... melhora a cada dia também, porque a gente exige de nós que a gente tente fazer o que a gente fala, exercitando, e você é convidada, a gente vai ter muitas palestras bacanas. Semana que vem é o Job falando sobre a parábola dos talentos, e vocês todos convidados, vai ser um momento muito bacana como foi hoje. E o Cícero vai voltar esse ano ainda, tá? Já está na agenda. Então, vocês têm aí misericórdia para comigo. Opa! Vai dar não, estragou.
Desligou o meu teclado. Fica para a próxima. Eu acho que vocês têm sorte. O Max não chegou aí ainda. Então, vamos lá. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe. Da próxima vez a gente vai tentar. E vamos terminar com a oração que o Rogério vai fazer para a gente. E vamos sentir tomando um passe. Então, mais uma vez, eu espero que cada um tenha colocado seu copo d'água aí do lado, né? A gente espero que tenha lembrado, né? Igual a gente fez da última vez. Isso, muito bom. É a garrafa. É a garrafa. Mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações, mentalizando os amigos do mais alto, que com certeza nos acompanharam neste momento de luz, neste momento de aprendizado, neste momento de elevação espiritual. Vamos mentalizar uma luz azul que desce sobre nós, que vai com sua suavidade nos envolvendo, que vai iluminando o nosso chakra coronário, frontal, laríngico, cardíaco, solar, esplênico, genésico, básico. Vamos mentalizar, essa luz preenche o nosso corpo, nos revitaliza, eleva as nossas vibrações, potencializa o nosso entendimento, nos fortifica para o amanhã. Em um momento de gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos unidos, não somente pela tecnologia, mas acima de tudo, pelos laços entre nós e a Ti. Agradecemos pela oportunidade de este encontro, este banquete divino. Pedimos que estas boas energias que nos envolvem possam se estender em todas as direções, preenchendo os nossos lares, o coração dos nossos familiares, os nossos ambientes de trabalho e a todo lugar que mais lhe aprouver. Possamos cada vez mais refletir o Teu entendimento e o Teu amor no nosso dia a dia. E pedimos, Senhor, que também frutifique esta água, tão necessária à nossa vida na Terra. Obrigado, Senhor. Que saibamos estar contigo agora e sempre, assim como o Senhor tem estado conosco ao longo de todos esses séculos. Obrigado, Senhor, pelo dom do entendimento que nos liberta de prisões antigas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da renovação, de poder caminhar mais um dia sob os Teus olhos, sob este novo entendimento. Que a Tua luz e a Tua bênção estejam conosco durante toda esta semana. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Muito obrigada, amigo Cícero. Nós queremos você aqui novamente falando para a gente, nos brindando com o seu conhecimento. Muito obrigada a todos vocês que atenderam ao nosso pedido de participar dessa reunião de terça-feira, enquanto a gente não pode voltar para nossa casa. E, de qualquer forma, eu acho que esses encontros, eles não vão terminar, né, Rogério? Acho que esses encontros virtuais vai fazer parte daquele... quando Jesus... Oi? Multiplica a nossa possibilidade de alcançar, às vezes, lugares de uma forma que a gente não alcançava antes, né? Exato. Quanta gente pode ser beneficiada num momento desse, né? Até atendimento fraterno está sendo feito através desse canal, muito bacana. Nós estamos estudando quarta-feira o livro, iniciando o estudo da obra de André Luiz, porque eu sou fã incondicional. Então, a gente está com a turma. Se alguém interessar, pode falar com a gente. Toda quarta-feira, às 8 horas. E... é só nos avisar. É só nos avisar. Ana Angélica, é só nos avisar, nos chamar, que eu, com certeza, virei. Então tá bom. Pode deixar. Então, gente, muito obrigada. Até terça-feira. Que Jesus possa abençoar a todos nós.
e que possamos, nos nossos lares, nos sentir confortados, gratos por tudo que Deus tem. É bom viver, né, quando se tem em paz o coração. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada.